Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? Vocês imaginam que um narcisista pode ter medos na vida? Não? Então, eu quero ter essa conversa com você. Narcisista, tem medo de alguma coisa? Antes de entrarmos nesse assunto aqui no canal falando sobre você, eu quero me apresentar. Me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E vamos conversar a respeito disso? Vamos? Só que antes, eu gostaria que você desse o like no vídeo, porque depois a gente esquece, entra no assunto e se perde no tempo. O like é aquele dedinho dizendo que gostaram do vídeo. Ele ajuda muito o canal a crescer, porque o YouTube entende que o vídeo está muito bom e manda para todo mundo, né? Assine o canal, e isso faz o canal se manter no YouTube. Aí embaixo do vídeo tem inscrever-se ou subscrever. Clica ali, não paga nada, é tudo gratuito no YouTube. Vocês vão estar ajudando muito o canal. Façam um comentário, digam de onde vocês me assistem, é bem interessante saber até onde vai o vídeo. E compartilhe, compartilhe para que muitas pessoas fiquem sabendo se realmente os narcisistas têm medo de alguma coisa ou não na vida, ok? Bom, gente, dados os recados, as apresentações feitas, vamos ao assunto então. Narcisista tem medo? Tem medo, claro que sim, né? Mas são medos diferentes dos habituais. São medos relacionados a eles mesmos. Uma das coisas que o narcisista mais precisa na vida é de ser o centro das atenções, né? Os holofotes todos voltados para ele. Ele é essencial na vida de qualquer pessoa. Ele é o máximo, ele é o suprassumo. Sem ele nada funciona, ninguém mais existe. Então, se na mentalidade dele, a forma dele pensar, porque isso não é uma realidade, é a forma dele pensar, é a forma dele sentir isso como uma verdade. E de repente, ele começa a olhar para os lados e ver que não tem ninguém junto com ele, que as pessoas foram embora, que ele está sem relacionamento nenhum, não está conseguindo conquistar nada nem ninguém, dá um medo desesperador. Então, um dos medos do narcisista é esse, de não ter o poder, de não ser a atenção. Outra coisa que o narcisista adora é dominar, é manipular, é usar as pessoas. Ele adora controlar a vida do outro, tanto que ele cerceia aquela pessoa de uma tal forma que a sua liberdade total vai embora. E ele tem o controle sobre a vida daquela pessoa ou daquelas pessoas que estão ao redor dele. Quando as pessoas se libertam, elas se dão conta dessa situação e se libertam disso, elas vão embora. Elas não se mantêm mais sob aquele cárcere que o narcisista lhe provoca. O que acontece com o narcisista? Ele fica sem o alimento emocional dele, que é sugar o outro, controlar, tomar, domar o outro. Então, isso também é um outro medo que o narcisista tem, de não ter o controle sobre outra pessoa, de não conseguir ter para si aquilo que o outro é e o que o outro tem. Então ele tem um medo muito grande de perder o controle sobre o outro. Outra situação que o narcisista adora é a de ter muitas pessoas, né? Ele adora ter uma relação afetiva e ter outras para se alimentar, né? E aí vai destruindo aquela relação, aquela pessoa com quem
ele está se relacionando. Ele adora isso, ele adora uma variedade sexual, uma variedade de poder. Poder sexual sobre outra pessoa. Quando ele não consegue isso, seja por um problema de saúde, seja por idade, ou seja porque não está com aquela performance toda, imagina e acha que é o máximo, mas na verdade nem tanto. E não consegue manter alguém numa relação mais duradoura, entre aspas, ao seu lado, e manter outras relações fora desse relacionamento, ele se desespera. Ele tem um medo muito grande de não ter esse poder sexual, de não ter essa potencialidade sexual. Quando o narcisista chega na idade mais avançada, depois dos 65, 60, 65, e provavelmente muitos antes disso até, mas quando chegam nessa idade onde o corpo não é mais o mesmo, a beleza já meio que não é mais aquela de antes, não tem mais aquele potencial físico que tinha antes, ele tem um medo muito grande de ficar sozinho. Mas não porque, coitado, ele tem um medo da solidão, não. Ele tem um medo de ficar sozinho porque no momento que ele fique só, ele não tem de onde alimentar a sua necessidade emocional de domínio. Ele estando só, ele não tem onde depositar toda a sua frustração, todo o seu recalque, toda a sua raiva. O narcisista tem muitas frustrações, um vazio interno muito grande, que é preenchido por uma raiva imensa. Por isso que ele é agressivo, por isso que ele fala coisas que destroem a outra pessoa, porque essa raiva vem sem freio. Então, quando mais velho ele fica, menos as pessoas se mantêm ao lado dele, mais a raiva aumenta, mais ele quer o poder, ele quer o domínio, menos ele tem. Menos ele consegue. Aí o medo da solidão, o medo de ficar só. O narcisista pode se deprimir? Pode. Depressão pega qualquer um, né? E pode acontecer sim, de chegar nesse momento da sua existência e entrar num processo de depressão profunda. Isso também é um medo também no narcisista de adoecer. Seja adoecer do seu emocional, como uma depressão, por exemplo, como adoecer fisicamente. Porque como ele sabe que ele distrata muito, ele não tem empatia por ninguém, no momento em que ele precisar, ele vai estar sozinho. E será que ele dá conta dele mesmo sozinho? Será que ele consegue se manter, se cuidar, se tratar? Dificilmente. Porque o que ele mais sabe é usar as pessoas, ele não sabe usar de um potencial seu para si mesmo. Então o narcisista, ele precisa ter muito dinheiro para pagar pessoas e comprar pessoas para estarem ao lado deles nesses momentos de depressão ou de doença física. Então esses são medos do narcisista que ficam escondidos com eles. Eles não expressam, eles não mostram, né? Eles são poderosos, eles são dominadores, eles são manipuladores, sensuais, sedutores, sejam homem ou sejam mulher, gente. É mais fácil a gente estar falando sempre no masculino, né? Porque é o que a gente mais vê, mas tem muita mulher narcisista. Muita mulher narcisista. A diferença
do homem para a mulher narcisista é que o homem, na maioria das vezes, não é sempre, na maioria das vezes, o homem é mais agressivo, seja verbalmente, seja fisicamente. No caso da mulher, e não é sempre, gente, não é sempre, no caso da mulher, o seu lado narcisista vem mais para sedução, o controle, o poder sobre o outro, na manipulação, do envolvimento, da fala. Então não é que a gente não encontre mulher narcisista extremamente agressiva, existe, mas não é o que a gente mais vê, tá? Então nós vamos encontrar tanto homens quanto mulheres narcisistas que passam por essas situações, apresentam esses medos, não expressam isso a ninguém, óbvio que não vão, porque eles são poderosos, e vivem um sentimento de sofrimento muito grande quando estão na sua intimidade. Então eles têm esses medos, eles alimentam esses medos, e quando vivenciam essa situação, eles se desesperam. É quando eles vão para fora, eles saem de casa e vão à cata de pessoas que possam ser suas possíveis e prováveis vítimas. Sim, vítimas, nós chamamos de vítimas, porque quem se relaciona com um narcisista sofre. Seja emocional, seja mental ou fisicamente. É um sofrimento muito grande. Então, podemos dizer que os narcisistas têm medos? Claro que tem, como todo mundo tem. Só que, se você tem medo da solidão, você tem medo de estar sozinho, porque você tem carência, você quer ter pessoas perto de você para trocar carinho, trocar amor, para trocar experiência, para uma situação calorosa. Não é esse medo de solidão que o narcisista tem. Não, 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 nem chega perto. É porque ele fica num vazio imenso, sem ter como se alimentar de você, que some da vida dele. Então, gente, muita coisa sobre narcisista, né? Cada vez tem mais coisa, cada vez eu recebo mensagem pedindo mais informações. E tá aí. Narcisista tem medo? Tem medo sim, tá bom? Mas entendam, medo por suas questões, não porque quer compartilhar algo com alguém. Ficamos por aqui, gente, e nos vemos no próximo vídeo.